Excelente pergunta, deputado. A questão da capitalização, por exemplo, a reforma da emenda constitucional 20, né, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, previu, né, a introdução de um fundo de capitalização. E agora, né, nessa virada dos governos Lula e Dilma, infelizmente, com essa questão do petróleo, quer dizer, o mais correto era você ter aproveitado esse dinheiro, como faz a Noruega um pouco, em parte, e como fazem outros países, e criar um fundo de capitalização, né? Porque em saúde e em educação, quer dizer, você vai atender fluxo com medida de estoque, quer dizer, é meio esquisitão, sabe? Assim, foi uma decisão errada do meu ponto de vista. Então, o fundo de capitalização, ele é uma boa. O grande problema está no fundo de capitalização individual por contribuição definida. Tá? Assim, para a gente simplificar um pouco a conversa, modelo chileno. Esse é um grande problema. Por quê? Vamos supor, você diz, no Chile, se o cara se esforçou mais, ele vai receber mais. Se ele se esforçou menos, ele vai receber menos. Não é verdade. Vamos supor que eu seja, e deve ser mais ou menos uns 5 anos mais velho que você. Aí eu peguei assim, a gente ganhou tudo igualzinho, tal, não sei o quê, teve o mesmo cargo, tudo certinho, tudo igual. Só que eu peguei 5 anos de economia melhor. Eu estou aposentando agora e você vai continuar mais 5 anos no mercado de trabalho, nesse mercado de trabalho maravilhoso que está aí, né? Essa coisa, assim, estimulante, né? Enfim, para brincar um pouquinho. Você, embora você tenha feito todos os esforços que eu fiz e tudo mais, você vai estar pior do que eu, porque você vai pegar um movimento de mercado financeiro que vai diminuir o valor dos seus ativos. Então, ele não é, ao contrário do que se diz, neutro. Ele é muito pró-cíclico, num sistema que precisa ser anticíclico. Deixa eu ser um pouco menos economista, talvez, desse ponto de vista, tá? Então, é isso que acontece. Por exemplo, você olha nos Estados Unidos agora, você teve essa grande crise, quem estava nessa situação de capitalização, tá? O que aconteceu? Eles vão ter que trabalhar 4 anos a mais para receber 25% a 30% menos de benefício do que as pessoas antes da crise. Então não tem solução? Tem. Você pode fazer. O que fez os Estados Unidos, e olha, curioso, né? Ninguém discute isso, mas foi o Alan Greenspan que bolou isso aí na era Reagan, que é um fundo de capitalização coletivo, tá? E esse fundo coletivo é ligado à Previdência Social norte-americana. Então, o que acontece? Quer dizer, os Estados Unidos vão envelhecer e, num determinado momento, vai estar diminuindo o número de ativos e aumentando o número de aposentados, como no Brasil. Mas, para isso, ele vai ter um fundo que ele vai poder sacar sobre esse fundo, entendeu? E ele podendo sacar sobre esse fundo, ele não vai onerar aquela pessoa que está trabalhando nesse momento de reversão. Então, isso foi uma coisa extremamente bem pensada, bem feita, que foi aventada aqui no Brasil e que não foi levada a sério. Então, a capitalização, ela pode ser mais flexível desse ponto de vista. Olha só, estou falando de uma reforma Greenspan, não é exatamente assim, né, eu costumo brincar, não é assim de um comunista perigoso. Tá? Enfim, de um sujeito que foi presidente do Federal Reserve Bank. Tá? E é uma coisa muito bem feita. Tem problemas? Tem problemas. Por exemplo, a era Clinton deixou o fundo deles ótimo. Excelente, com uma bela reserva, que o presidente Bush foi lá e gastou no Iraque. Tá? E deixou numa situação muito ruim. E agora a era Obama deixou isso aí, digamos, bastante razoável novamente. Temo que a era Trump possa repetir a inspiração da era Bush. Tá? Aliás, os movimentos recentes fazem com que o meu temor seja uma questão bastante razoável. Ou seja, muito importante entender. Tem capitalização, tem repartição, eu escrevi muito sobre isso, mas tem que entender uma coisa. Num sistema de previdência, ele é sempre da lógica de repartição. Deixa eu explicar por quê. O problema é o seguinte, eu não posso chegar e colocar maçãs, bananas, couve, carne de porco num buraco e daqui a 30 anos, quando eu me aposentar, eu abro o buraco e pego aquilo lá. É sempre um ativo que vai ter que estar me mantendo de uma certa maneira. Então, isso é uma grande discussão de grandes teóricos internacionais. Você só muda a lógica do ponto de vista de você poder pegar isso de um ponto de vista financeiro com outra forma de contratação financeira. Então, esse é um ponto que você não elimina as oscilações e os riscos. Por isso, e aí, você está certo, em grande medida, é bom que todo o sistema ele tenha múltiplas lógicas. E, embora eu tenha sido um crítico do Banco Mundial, eu acho que eles têm uma lógica correta, que é o seguinte, o sistema de base, ele é o sistema que todo mundo tem uma garantia, um certo mínimo de dignidade. Ele tem um segundo pilar, e aqui também respondendo ao deputado, que segue uma lógica, para a gente facilitar muito, que é parecida com a do INSS de hoje. Ou seja, você vai dar uma certa garantia de resultado até um certo ponto.
que não precisa ser uma garantia radical. E aí, um terceiro ponto, ó, meu amigo, você quer ganhar muito bem, você quer ficar bacana, você vai para o mercado. Essa lógica, que é a lógica dos pilares, que o Banco Mundial também defende, quer dizer, Banco Mundial, desculpe, a OIT também defende, só que aí, assim, digamos, para o Banco Mundial, o segundo pilar é pequenininho, para a OIT, e o primeiro pilar é pequenininho, para a OIT o primeiro pilar é grande, o segundo pilar é grande, o terceiro pilar de mercado é pequeno. Tem uma briga que, rapaz, a gente preenche aqui páginas e páginas aqui dessa mesa. Mas eu diria que você está diante de uma situação correta, mas neste momento, com essa enorme crise fiscal que está aí, aonde você vai criar os fundos para isso? Isso foi uma questão que o Keynes até se colocou na guerra quando ele debatia com o Beveridge. A Beveridge, vamos fazer capitalização, aí o Keynes, assim, muito educado, tá, mas ele quase respondeu, meu filho, onde é que você vai arrumar dinheiro? A Inglaterra está arrebentada depois dessa guerra e tudo. Tá? Não dá, é uma situação muito complicada. Então, a gente tem que pensar isso muito no longo prazo e a sociedade tem que ficar em cima. Ou seja, você está correto do ponto de vista da sua intuição, isso tem lógicas, isso tem condicionantes, isso tem, digamos assim, um certo contrapartida, tem um pouco de arte, não é só de ciência nessa história, não, tá? Mas na nossa situação atual, eu não enxergo muito como fazer isso diante dessa situação fiscal, que eu acho que o Brasil não é só crise fiscal, é bem mais que isso. Agora, dizer que nós não temos uma situação fiscal muito preocupante, que exige enfrentamento, exige. Só que eu acho que a gente quer fazer o enfrentamento na nossa lógica brasileira, que é pegar e fazer uma leizona, um gabinetão e não sei o quê, e quando, na realidade, a gente está precisando ir muito no varejo, ir lá em cada balcãozão aqui do sistema público e ver como é que está funcionando, como é que não está funcionando. Como eu estava conversando com algumas pessoas antes, não é só colocar para as pessoas e dizer como é que faz, é ir lá fazer, ó, você vai lá e atende na saúde, você vai lá e atende a população, e esse tipo de coisa, que o Brasil está falhando muito desse ponto de vista, sabe? E aí eu concordo plenamente, em previdência é a mesma coisa. O pessoal reclama da aposentadoria rural, mas eu venho de uma cidade rural pequena do estado de São Paulo, não vejo um sujeito de INSS passeando lá na roça para ver como é que aquilo funciona. Tá? Não vejo um. Tá? Então, eu acho que tem muita coisa, e nós, IPEA, gestores, esse tipo de coisa, precisamos pensar muito desse ponto de vista. E aproveito aqui, encerrando, né, para agradecer o convite da Nesp aqui, que foi muito importante, que foi um momento que me permitiu mostrar que existem, sim, e o deputado tem toda a razão, problemas e que eu coloco situações da Previdência, mas do meu ponto de vista, ninguém é totalmente neutro, né, e eu tenho que ser honesto também. A mim me parece que você tem que atender as famílias, cuidar primeiro da população. A população tem que ser bem atendida e, num segundo momento, você tem que olhar as outras questões. Agora, atender bem a população não significa manter uma série de coisas que estão erradas aí. Eu acho que nós temos que olhar pelos brasileiros em vários aspectos e podemos fazer mais por quem está embaixo, e quem está em cima vai ter que se esforçar um pouco mais e depender um pouco menos de legislações que são favoráveis. Muito obrigado.